de mentira! O Rafael não é filho do seu Betinho, não. Ele é filho do Vado, o bookmaker que era teu amante, marido da Dalva. Eu vi o que ele fez no corpo dela por sua causa. Você dedou ele pra polícia e ele foi lá e arrasou com a vida da Dalva. Arrasou com ela. Quem é essa Dalva, Laurinha? Novela Rainha da Sucata, capítulo 82, terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026. Antes da gente começar, eu quero pedir para vocês para se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho de notificações, para não perderem nenhum vídeo. Curtam este vídeo para eu saber que estão gostando da novela. E deixem o seu comentário. Comentem aqui qual personagem vocês mais detestam. Vamos lá? A tensão atinge o ápice na casa de Neiva. Maria do Carmo, com o olhar inflamado de indignação, confronta Laurinha Figueroa diante de um Edu perplexo. Ela reafirma com todas as letras que Rafael não é filho de Betinho, mas sim de Vado, o antigo amante de Laurinha. Maria do Carmo descreve com detalhes sórdidos o passado de Laurinha, mencionando Dalva e a traição que levou Vado à prisão. Laurinha, embora visivelmente abalada e empalidecida, tenta manter sua máscara de dignidade aristocrática, chamando Maria do Carmo de sucateira mal-educada e mau caráter. Edu, no centro do furacão, tenta mediar a discussão, pedindo civilidade, mas Maria do Carmo explode, afirmando que com Laurinha só se resolve na porrada. Ela desafia Laurinha a contar a verdade a Edu, para que ele finalmente conheça a mulher com quem convive. Laurinha, sentindo-se acuada, decide se retirar estrategicamente, alegando que não pode permanecer em um ambiente tão baixo. Edu decide ficar para conversar com Maria do Carmo, mas ela, exausta e irritada, recusa-se a dar mais detalhes, mandando-o procurar as respostas com a própria Laurinha. Maria do Carmo encerra a conversa de forma ríspida, afirmando que tem muita sucata para recolher e deixa Edu sozinho com suas dúvidas. No La Bodeguita, Alaide e Rafael conversam sobre a ida de Edu à casa de Laurinha. Alaide teme que isso gere ainda mais confusão, enquanto Rafael mantém a esperança de que a verdade sobre sua origem seja finalmente revelada. Enquanto isso, na casa de Dona Armênia, Ingrid, Gino e Gera discutem um plano mirabolante. Gera propõe um assalto à própria do Carmo para conseguir dinheiro e comprar a escola de paraquedismo. Ele argumenta que, como o dinheiro voltaria para a família através da compra da escola, não seria exatamente um pecado. Ingrid, inicialmente confusa, começa a se empolgar com a ideia e menciona um filme italiano, Os Sete Homens de Ouro, onde os personagens se disfarçavam de operários para realizar um roubo. O grupo começa a fantasiar sobre o plano, mas Gera fala que não é preciso isso tudo, e o que eles precisam é trabalhar lá para conseguirem assaltar a do Carmo. Nesse momento, Dona Armênia chega com Gerson e pergunta o que eles estão falando. Todos ficam quietos. E Dona Armênia fala que não pode ser boa coisa porque estão com Ingrid. No La Bodeguita, Alaide reclama do sumiço de Ingrid. Rafael fala que vai sair para resolver essa história de uma vez por todas. Depois ele a ama e sai. E Alaide fica torcendo para dar tudo certo. Na mansão, o clima é de uma falsa e perturbadora calmaria. Mariana volta e Ângela se preocupa. Mas Mariana pede para ela não contar nada para Renato sobre ela ter saído. Ângela pergunta se Caio sabe que ela voltou para casa. Mariana fala que não, mas depois fala com ele e pede para ela trancar a porta do quarto dela quando Renato estiver chegando. No restaurante, Renato combina com um amigo sobre o golpe que vão dar na do Carmo, e Renato vai ajudar para liberar os 30 carros para a compra da empresa falsa dele. O amigo pergunta sobre a grana. E Renato propõe 50% do dinheiro que ele fizer com os carros no Paraguai. O homem não concorda e oferece 30%. Mas eles combinam em 35%. E eles comemoram o plano de passar a rasteira em Armênia. Na casa dos Figueroa, Laurinha conta sobre Maria do Carmo ter aberto a boca e contado tudo para Rafael e Alaide. Isabela fica impressionada com a coragem dela, e pergunta se ela vai conseguir separar Rafael e Alaide. Laurinha diz que precisa separá-los porque eles são irmãos. Isabela diz que não, e que quando ela casou com Betinho sabia que ela já tinha um filho e que era menino, e ela sabe que Rafael é mais velho que Adriana. Por fim, fala que não acredita nesse teatro dela. Laurinha fala que ela não sabe nem metade dessa história. Nesse momento, Edu chega afobado e diz que precisa falar com ela.
Laurinha fala que eles vão conversar sim, mas toda a família reunida, e pede para ele localizar Rafael. E quer contar essa história para eles, mas quer falar disso somente uma vez. Ela sai muito abalada, e Edu e Isabela ficam pensativos. Lá dentro, Laurinha pega o telefone furiosa e liga para Marcelo Ramos dizendo que é urgente. Na casa de Dona Armênia, ela briga com os filhos por falarem com o moço rico dos jardins. Eles tentam disfarçar que ela foi ver a questão da quentinha. Dona Armênia explica que eles têm que ir lá ver isso, mas não quer mais esse demônio ali, senão eles voltam para a cozinha. Eles pedem que ela não faça isso, e Gera tenta convencer a mãe a deixá-los trabalharem na empresa. E eles se oferecem para trabalhar na contabilidade, e alegam que ela não precisaria gastar com salário. Ela diz que vai pensar, mas agora precisa descansar. Ela entra e Gerson questiona os irmãos do porquê da contabilidade. No quarto de Jonas, Caio conta para Jonas que Ângela ligou avisando que Mariana resolveu voltar para a casa de Renato. E os dois tentam entender por que Mariana fez isso. Caio conta que Mariana estava acreditando em tudo que ele disse, e não sabe o que aconteceu. Jonas se entristece, e fala que ele é testemunha do amor dele por Mariana, e de tudo o que tem feito para salvá-la, mas se ela prefere o Renato mesmo sabendo de tudo, só resta a ele desistir. Na mansão, Mariana se arruma em frente ao espelho. Lá embaixo, Renato chega, e Ângela confirma que Mariana ainda está trancada. Renato pega a chave e sobe. Na casa de Neiva, Dona Armênia chega e fala que quer falar com ela. Neiva, meio contrariada, a deixa entrar, e Dona Armênia fala que ela ama muito os filhos dela. Neiva diz que também ama a filha dela, e elas são muito amigas. Dona Armênia diz que sabe, e que ela deve ter contado sobre a proposta. Neiva tenta desconversar. Mas Dona Armênia insiste e diz que ela não está pensando só no filho dela, mas também em Maria do Carmo, e queria que ela não ficasse contra o casamento de Maria do Carmo e Gerson. Neiva pergunta quem falou em casamento. Dona Armênia diz que Maria do Carmo ficou de pensar nisso. Neiva fica brava, e diz que a filha dela não está à venda. Dona Armênia fala que é só uma troca, e fala que Maria do Carmo vai fazer Gerson feliz, e ele também a fará feliz, e se Maria do Carmo gosta de Gerson, eles podem casar. Neiva fala que se depender dela, nunca. No quarto, Renato entra e pergunta se ela está mais calma. Mariana diz que muito. Renato tenta reconquistar a confiança de Mariana, que parece estar sob um efeito de choque ou manipulação psicológica. Ela pede perdão por ter sido infantil e histérica após a morte de Franklin, enquanto Renato a abraça, fingindo ser o marido protetor que apenas agiu em legítima defesa. Mariana olha desconfiada, como se estivesse armando algo. Na casa dos Figueroa, o advogado chega e cumprimenta Isabela, que questiona a presença dele ali. Ele fala que são questões antigas, e entra no escritório para ver Laurinha. Laurinha dispensa Jonas, que fica na sala ao lado com Isabela pensando o que eles devem estar falando. Isabela e Jonas observam a movimentação com curiosidade e apreensão. Isabela questiona Jonas sobre o motivo de Laurinha precisar de um advogado, e Jonas, mantendo seu tom enigmático, responde que boa coisa não é. No alojamento, Rafael chama a Laide para ir junto na reunião. Mas a Laide se recusa e pede para ele contar para ela depois, mas tem certeza que eles não são irmãos. Na aula de balé, Adriana dança bem, mas no fim esbarra em uma colega. Adriana termina sua aula de balé, sentindo-se revigorada e confiante. Ao sair, ela é abordada por dois agentes de uma agência de publicidade, Paulo e Iracema. Eles afirmam que ela tem a cara de um comercial que estão bolando e a convidam para um teste imediato. Adriana, embora lisonjeada, recusa o teste para aquele dia devido à reunião de família convocada por Rafael, mas aceita o cartão dos agentes, sentindo que sua carreira finalmente pode decolar. Logo em seguida, Rafael a encontra e o clima muda drasticamente. Ele avisa que precisam conversar seriamente sobre o pai deles antes da reunião com Laurinha. Adriana percebe a gravidade no tom de voz do irmão e sente que uma tempestade familiar está prestes a desabar sobre eles. Na mansão, Mariana elogia o jantar de Ângela e o trabalho dela. A chegada repentina de Caio interrompe o momento. Caio está visivelmente alterado, gaguejando mais do que o habitual e exigindo falar a sós com Mariana.
Ele olha para Renato com profundo desprezo e desconfiança, insinuando que ele hipnotizou sua irmã. Mariana, agindo de forma estranha, interpreta o nervosismo de Caio como vergonha por precisar de dinheiro. Ela insiste em dar uma quantia a ele, lembrando que ele abriu mão de parte da herança. Renato observa a cena com um sorriso cínico enquanto Ângela, amando de Renato, acidentalmente derruba café, causando uma distração. Mariana aproveita para expulsar Caio sutilmente, entregando-lhe o dinheiro e mandando Ângela acompanhá-lo até a porta. Caio sai derrotado, sem conseguir alertar a irmã sobre os perigos que a cercam. Renato diz que Caio devia cuidar melhor do dinheiro dele. Mariana concorda, mas fala que ele nunca se preocupou com isso, e ri, falando que foi só elogiar Ângela para ela derrubar tudo. Mariana sai e Renato fica pensando. Na casa de seu Moreira, Saldanha desabafa com Moreira sobre o desprezo de Neiva. Ele lamenta que ela não fale com ele e que mal olhe em sua cara quando se cruzam na rua. Moreira tenta consolar o amigo, mas Saldanha está profundamente abatido, sentindo que perdeu de vez o amor de Neiva devido às complicações familiares e aos preconceitos que cercam o relacionamento deles. No La Bodeguita, Alaide fecha o caixa e diz que deu mais movimento do que ontem, e reclama que Ingrid chegou atrasada e saiu adiantada. E ela nem para ir na casa dela participar da reunião para contar depois, porque disse que ia sair com Gera. Neiva pergunta do que ela está falando. Helena conta que Laurinha chamou os filhos para uma reunião. Na casa de Neiva, Maria do Carmo fala que Laurinha vai inventar uma mentira para dizer que Rafael não é filho de Vado. E nesse momento eles ouvem Saldanha cantando. Maria do Carmo ri e acha que é uma serenata para ela. Neiva se nega, mas ouve melhor. Na rua, seu Moreira toca violão enquanto Saldanha canta. Neiva aparece na janela e confirma que é uma serenata para ela. No apartamento de Caio, ele lê o cheque que Mariana fez para ele, e está escrito para não se preocupar com ela, porque sabe o que está fazendo. No escritório, Laurinha demonstra urgência em resolver questões antigas, sugerindo que as revelações de Maria do Carmo a forçaram a tomar medidas legais para proteger seus segredos e seu patrimônio. Dr. Ramos se nega a fazer o que ela pede. Mas Laurinha fala que ninguém precisa saber que Rafael e Adriana são filhos de Vado, e conta que Isabela só soube do acidente de Betinho muito tempo depois, e não sabia que ela estava grávida quando se casou. Ramos fala que o acidente foi muito noticiado, e ela pode ligar os pontos. Laurinha argumenta que ela pensa que o acidente foi depois do casamento deles, e que ele a engravidou antes de sofrer o acidente. Finaliza que eles podem mudar essa história da melhor forma possível. Dr. Ramos pergunta se ela vai contar para eles sobre o acidente. Laurinha fala que não, e não vai humilhar Betinho depois de morto. Depois joga na cara dele que a ideia de registrar Rafael como mais velho foi dele, e o chamou para confirmar isso para a família dela agora. Ele diz que vai confirmar, mas que não é direito ele omitir a outra parte. Laurinha pede para ele ficar quieto e só confirmar que Adriana é a mais velha. Dr. Ramos diz que é verdade, mas que não é verdade que Rafael é filho de Betinho. Laurinha fala que moralmente eles são legítimos Albuquerque e Figueroa, mas a sucateira insiste em falar sobre isso, e é melhor que só um dos filhos sofra. Dr. Ramos diz que Adriana sofreria menos se soubesse que os dois não são filhos de Betinho. Mas Laurinha fala que só eles sabem disso, e que Betinho amava os dois como legítimos. Dr. Ramos tenta negar o pedido. Mas Laurinha apela dizendo que ele é um grande amigo e sempre cuidou de todos os registros das crianças. E pede por favor. Dr. Ramos concorda e diz que nunca ninguém vai saber que Rafael e a empregada não são irmãos. A cena final reúne a família Figueroa para a tão esperada explicação de Laurinha. Ela entra na sala séria, ladeada por seu advogado, mantendo uma postura de absoluta autoridade. Edu, Adriana e Rafael aguardam com expressões que variam entre a dúvida e a ansiedade. Laurinha começa seu discurso afirmando que convocou a todos para pôr fim às calúnias e mentiras que têm circulado. Laurinha fala que vai ser muito doloroso, mas tem forças para contar, expor uma parte da vida dela que é vergonhosa, e pede que eles tenham forças para ouvir. E por mais que isso possa ofender a eles, ela garante que ninguém será mais humilhada do que ela. Nesse momento Alaide chega para participar e todos ficam se olhando. O clima é de extrema tensão, com o destino da família e a verdade sobre a origem de Rafael pendendo por um fio.